Bem-vindos ao Luz Insana, a série onde eu mostro como eu faço as minhas fotos usando sempre poucos equipamentos. Eu vou falar um pouco hoje sobre fotometria. Até me perguntaram hoje mesmo sobre fotometria lá na minha caixinha nos stories, e é um ponto tão básico, tão simples, mas que para muita gente pode ser complicado, né? Porque a fotometria não é só você olhar para a agulha do fotômetro na sua câmera e fazer a foto como essa agulha está falando para você fazer. Tá? Muitas vezes você precisa interpretar uma cena, a quantidade de luz, de sombras que tem naquela cena, para você aí sim poder ir contra o fotômetro, não obedecer ao fotômetro. Às vezes você precisa não obedecer um fotômetro para conseguir obter uma melhor fotografia, tá? Vocês me desculpem porque eu tô com uma rinite muito forte hoje. Se eu ficar fungando aqui, vocês não desliguem o vídeo não, tá bom? Então a fotometria tem dois tipos de fotometria, tá? Tem a fotometria de luz refletida, que é a fotometria da câmera. O fotômetro da câmera, ele lê a quantidade de luz numa cena, a luz refletida num objeto, né? Numa paisagem, numa pessoa. Então a luz está batendo naquele objeto, está refletindo e a câmera tá lendo aquela cena, né? Aquela luz que está sendo refletida ali. E outro tipo de fotometria que tem é a de luz incidente, que é feita normalmente pelo fotômetro de mão. Tá? Esse aparelho, como eu já mostrei numa outra situação aí para vocês, é um flash meter e um fotômetro de mão. Fotômetro é aquele que mede a luz contínua, uma luz do dia, a luz ambiente, ele mede a quantidade de luz, e o flash meter ele mede o disparo do flash. Tá? No caso desse aparelhinho aqui da Sekonic, ele mede a luz incidente, então eu vou apontar essa bolinha aqui, esse domo, para a fonte de luz, tá? Então ele está medindo a luz que incide. Por exemplo, eu vou fazer a medida aqui no meu rosto, eu sou um modelo que estou fotografando no estúdio, o fotógrafo vai lá, ele põe o fotômetro no meu rosto, apontado para o flash, né, para a fonte de luz, e ele está medindo a luz que incide no meu rosto. Então ele não está medindo a luz refletida, mas ele tem também esse recurso. Só eu virar esse domo pro lado aqui, aí eu vou medir a luz refletida. Aí eu não vou apontar ele para a fonte de luz. Aí eu vou apontar ele para a cena que eu vou fotografar. Se eu estou aqui com a minha câmera fotografando ali a TV, então eu vou medir a luz refletida, que está refletindo ali, tá? Então a luz incidente seria o contrário. Então tem esses dois tipos de fotometria, tá? Eu vou ligar a câmera aqui na TV para poder mostrar assim alguns ajustes básicos que para a maioria de vocês vai ser simples, vai ser básico, mas para algumas pessoas não, tá? A gente tem que levar em consideração que tem colegas, tem pessoas que às vezes têm dificuldade mesmo com a fotometria, tá? E isso é importante, a gente quebrar essas dúvidas logo no começo, para não levar que essas pessoas não levem para frente ao longo da vida esses erros, esses vícios, às vezes, que podem atrapalhar a evolução na fotografia, tá bom? Então, a fotometria ela é feita, obviamente, pelo fotômetro, tá? Que é um negocinho que tem aqui dentro da sua câmera. Eu quero deixar claro uma coisa para vocês, tá? Eu sou o Guto, eu sou um fotógrafo com muitos anos de experiência e eu estou aprendendo agora a ser um professor, tá? Eu não sou um mestre das salas de aulas, eu posso não ser aquele cara extremamente teórico, que sabe tudo da teoria, eu posso até saber, mas às vezes eu não sou tão bom quanto outros colegas que tem por aí de falar, de explicar, de ir na teoria, porque eu não sou assim.
eu sou um cara mais prático, tá? Então eu gosto de falar alguma coisa, uma pincelada por cima da teoria, que é importante, sim, mas eu gosto de mostrar e de ir direto no problema para poder ajudar e resolver logo aquilo. Então não adianta nada eu querer ficar falando sobre a construção do fotômetro, a célula de silício, isso de cádmio, aquilo e aquilo outro, por que que o fotômetro vê a luz, ele mexe a agulha. Eu não preciso me adentrar muito a esse tipo de teoria, né? Não vai ajudar muito. O que vai ajudar é você saber o que é o fotômetro. Ele mede a quantidade de luz por células fotossensíveis, que tem metais, aquelas coisas que é fabricado o negócio lá dentro. Tem as células fotossensíveis, ele capta aquela luz e ele mexe a agulhinha para lá e para cá, para o escuro e para o claro, para te falar, olha, tá legal a sua exposição, ou não tá legal. Tá muito claro ou tá muito escuro. É essa agulha aqui que eu tô falando para você, tá? Todas as câmeras têm essa agulhinha aqui do fotômetro, tá? Que ela vai medir, ela vai te dar a exposição correta que você vai chegar nela. Tomando meu leitinho aqui para melhorar esse nariz que eu tô bem ruim, ó. Caneca do Clique do Guto. Bonita por demais, né? Arra! Que caneca bonita! Então o fotômetro é isso, é aquela agulha que vai te falar, olha, você tem que fechar um pouco o seu diafragma, ou abrir um pouco o seu diafragma, ou mexer na sua velocidade, para a gente conseguir chegar nesse zero aqui da agulha, tá? Então você vai fazer duas coisas, você pode fazer duas coisas para atingir o ponto ótimo ali do fotômetro, tá? Que é o zero da agulha. Que é mexer na velocidade do obturador, diminuindo a velocidade ou aumentando a velocidade, e a abertura do diafragma. Aqui eu estou fechando. Como essa aqui é uma lente do kit, ela não é muito clara, então o máximo que ela chega aqui de abertura seria 3.5, tá? Mas vai dar para a gente fazer essa aula aqui e mostrar para você, tá? Então, como exemplo, eu estou com um ring light ali ligado para gravar o vídeo, então eu vou apontar minha câmera para aquela fonte de luz forte, tá? Eu estou com o ISO 100, já está regulado aqui para ISO 100, a velocidade tá para 60, vamos supor que eu tirei a minha máquina da bolsa, ela está com a velocidade 60 e ISO 3.5, tá? Eu vou tirar uma foto de uma paisagem, de uma cena, vamos supor que eu tô ao ar livre, aquela fonte de luz ali é o sol, eu tô numa praia, básico, isso aqui é basicão, ok? Eu vou apontar lá a minha câmera para aquela fonte de luz ou para aquela cena, e aí eu vou começar a mexer aqui e ver o que está acontecendo com a minha agulha lá. O que está acontecendo? Ela está muito estourada, né? Quando eu aponto ela para a fonte de luz, já mostra aqui que está bem estourada, então eu posso fazer duas coisas. Aqui que eu estou com o modo de medição pontual, então qualquer mudança que eu saio do ponto de luz ali, já mexe na agulha, ó. É só eu mexer para cá, ela já fica alterando. Não está com a medição matricial, que é onde ela mede toda a luz da cena, tá pontual, tá? Então isso vai fazer com que a agulha fique oscilando o tempo todo. Então eu apontei ali para a lâmpada mesmo, então tá estourado, tá com muita luz ali. O que eu vou fazer? Eu posso tanto aumentar a velocidade, eu estou aumentando, você vê que a agulha já está indo para o zero, pronto. Então eu aumentei a velocidade. Se eu quiser fotografar com essa abertura de 3.5, eu vou ter que alterar a minha velocidade ali, aumentar a velocidade para 160 para conseguir uma exposição correta, tá? Então eu vou só tirar a foto aqui para você ver como está correta a exposição. Tudo ficou escuro, ó, tudo ficou escuro, mas o ring light ficou na exposição correta, porque eu medi a luz, a lâmpada mesmo. Então foi isso, tá? A outra coisa que eu poderia fazer aqui, no caso, é fechar o diafragma. Eu estava com a velocidade de 30, tá estourado, tá com muita luz, eu posso ir na abertura do diafragma e ir fechando até chegar a agulha no zero, tá? E aí eu tenho, se eu for tirar a foto aqui, eu vou ter a mesma
exposição que eu tive quando eu mexi na velocidade, tá? Tá difícil aqui eu controlar, porque, como eu falei, o fotômetro tá no pontual. Então, ó, praticamente a mesma foto, ó, aquela lá é a anterior, 160, 3.5, 130, 8 de abertura, tá? Então eu só mexi aqui, eu deixei a velocidade mais baixa e fechei a abertura. Aqui eu deixei a velocidade mais alta e a abertura ficou mais aberta. Então, isso é só para você entender que dá na mesma. Se alterar tanto a velocidade quanto a abertura do diafragma, a intenção é levar a agulha do fotômetro para o zero, tá? Foi o que me perguntaram hoje. É uma pergunta bem simples, eu achei, mas tão legal. Como faz a fotometria, Guto? É isso, é você pegar a agulha do seu fotômetro e deixar no zero. No caso da câmera fotográfica, tá? No caso do fotômetro de mão, ele vai me dar aqui, por exemplo, eu vou te mostrar um pouco diferente, tá? Então ele vai me dar aqui já em numeração, tá? O que eu vou precisar usar? Eu escolhi aqui ISO 100. Eu vou escolher qual velocidade eu quero trabalhar. Então aqui eu tô, por exemplo, eu vou escolher uma velocidade de 60, tá? Aí eu vou apontar para a fonte de luz, ele está me dando uma abertura de 45, que é muito fechada, tá? Só que isso aqui é muito mais preciso, é muito mais, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para trabalhar com o fotômetro de mão, né? Porque ele é muito mais preciso mesmo do que não é que é muito mais preciso do que o fotômetro da câmera, mas você consegue fazer com ele leituras mais diferenciadas, tá? Ele realmente é um aparelho incrível para o fotógrafo, tá bom? Então, só que tem uma outra coisa, depois eu vou falar mais sobre, eu vou dar uma aula só de fotômetro de mão, porque como é um pouquinho mais avançado a fotometria com o fotômetro de mão, o flash meter, eu prefiro não falar muito dele agora, porque já é um pouquinho mais avançado, e numa outra aula eu dou uma aula só de fotômetro de mão, de flash meter para você, tá bom? Tem os modos aqui de luz contínua, ó, de luz contínua, de flash com cabo de sincronismo, tá? Aqui eu estou no modo de daylight, de luz contínua, então aqui é só questão de mexer mesmo velocidade e ele vai te dar abertura, tá ok? Depois eu vou dar uma aula sobre isso. Agora, em relação ao fotômetro da câmera, tem uma outra pegadinha, esses fotômetros de câmera, porque eles são fabricados para ler as cenas, as imagens, né? E transformar tudo num tom de cinza médio, né? É muito interessante isso, porque todos os fotômetros até hoje saem, pode ser de Nikon, de Canon, de Sony, de Hasselblad, de qualquer câmera fotográfica, todos os fotômetros saem da fábrica calibrados para ler a cena, essa cena aqui, por exemplo, a televisão, se alguém estiver me fotografando, o fotômetro da câmera vai ver a cena, tudo, e vai tentar transformar essa cena para próximo de um cinza médio 18%, tá? Mas por que isso, Guto? Porque foi estabelecido dessa forma, não fui eu que inventei isso, mas é assim que é feito, porque para não entrar tanto na teoria, só por cima eu vou falar, é mais ou menos o que as superfícies refletem de luminosidade, de cor, seria mais ou menos 18%. Então, o fotômetro é fabricado para que ele leia uma cena e te dê uma exposição correta dentro daquela faixa que é de cinza 18%. Vamos supor, você está fotografando uma paisagem muito forte, muito sol, o fotômetro da sua câmera vai ler aquilo tudo lá, vai levar o fotômetro da agulha do fotômetro por zero, para tentar deixar aquela cena lá
mais próxima do que é considerado imagem ideal, exposição ideal. O consenso no mundo foi esse. Os fotômetros vão sair da fábrica interpretando a cena ideal, a exposição ideal, que seria o cinza 18%, o cinza médio, tá? Então você tem que tomar cuidado com essas pegadinhas do fotômetro, porque às vezes você não pode ir a favor dele, não pode deixar ele decidir, porque vamos supor que você está fotografando uma cena com muito branco, muito brilho, vamos supor um lugar com neve, ou numa praia com aquela areia muito branca, tudo. O fotômetro vai tentar transformar tudo aquilo no próximo do que ele acha ideal, do que ele acha legal, que ele vai deixar aquela imagem toda balanceada, né? Ele vai puxar tudo para o cinza médio. E às vezes você não quer isso, tá? Você não quer. Vamos supor um outro exemplo. Você está fotografando uma pessoa com uma roupa branca, uma noiva, tá? O fotômetro vai olhar para o vestido dela e vai falar, opa, eu preciso transformar isso num cinza médio. Ele não vai deixar o vestido da moça branco puro. Ele vai deixar ele um pouco mais acinzentado, porque é isso que o fotômetro faz, tá? Mesma coisa com os pretos. Ele vai pegar o preto e vai tentar levar para um cinza médio. Se uma cena muito escura, que você quer fazer um low-key, ou uma pessoa com terno preto, que tenha muito preto na cena, o fotômetro vai trabalhar para deixar aquela cena mais próxima do ideal, para você enxergar, para os olhos humanos enxergarem, né? Então ele vai tentar transformar aquilo num cinza médio. E às vezes caga toda a sua... Desculpa o palavrão. Às vezes estraga toda a sua foto, tá? Às vezes você quer deixar o preto e o branco. Então, quando você quer deixar o branco, você está lá lendo a sua imagem, você está num lugar assim com muito branco, ou a moça com vestido branco, o fotômetro bateu 0. Se você fotografar seguindo o fotômetro, vai ficar meio acinzentado o vestido, não vai ficar branco. O que você tem que fazer? Abrir um pouquinho o diafragma, um pontinho, às vezes 2, depende da foto, da imagem. Abrir um pouquinho o diafragma, para quê? Para deixar entrar mais luz. Entrando mais luz, vai ficar mais puro aquele branco, tá? Você vai conseguir maior riqueza de detalhes naquele branco lá. No preto seria o contrário, tá? O fotômetro bateu 0 ali, que ele está lendo uma coisa muito preta, ele vai bater o 0 para poder deixar aquilo cinza, só que você não quer, você quer aquele preto, um terno preto, então você fecha um tiquinho o diafragma para você deixar o preto puro, tá ok? Isso é básico. Isso aí é uma coisa básica que fotógrafo de casamento, de evento faz, e você tem que aprender a fazer isso também, ou seja, interpretar a sua cena. Olha para a sua cena que você vai fotografar, não só segue o fotômetro sempre, que às vezes ele vai te pregar uma peça, tá ok? Se tiver... Ele vai tentar transformar, lembra, tudo para o cinza, você às vezes não vai querer. Tá, se você está fotografando uma paisagem, no dia a dia, tal, pode confiar no fotômetro da câmera que ele é ótimo. Mas às vezes você não quer. Às vezes sua cena tem muita graduação de tons, de cores, ela vai de um preto profundo a um branco. O que você tem que fazer ali? O fotômetro vai pegar tudo aquilo e vai transformar tudo em cinza. Você não quer, às vezes você quer destacar a parte mais escura e deixa o branco estourar, aí você tem que ir contra o fotômetro, tá? Ou faz uma leitura pontual daquela parte escura, ou não, ou faz uma leitura geral e depois fecha lá 2 pontos no diafragma, pronto, você mata a foto, você acerta. Essa coisa de escala gradual, né, de cinza, é muito interessante, é muito legal você conhecer. Eu fiz um desenho aqui no caderno para te mostrar. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um desenho, mas tá bem tosco, tá bom? Bem assim, eu fiz na mão mesmo, então não tá perfeito. Não sei nem se vai dar para você ler aqui, não tá perfeito, porque eu fiz no lápis, tá? Então isso é só para você dar uma visualizada e... Deixa eu acender a luz aqui de cima para ver se fica mais clarinho. Tá. Então, tá, eu rabisquei aqui, lógico, não tá perfeito. Então aqui, ó,
Aqui seria, na verdade, mais preto ainda. Seria o preto, o preto puro. Então, o que é isso aqui, afinal de contas, né? São as zonas de cinza, né? Tem um fotógrafo das antigas que eu acho que você tem que dar uma pesquisada, que ele chama Ansel Adams. Ele foi o papa da fotografia preto e branca de paisagem. Ele era um craque, assim, um grande fotógrafo, um cara que revolucionou toda a escala de cinza. Ele que criou a escala tonal, ele era consultor de empresas de papéis fotográficos, de filmes fotográficos, enfim, era o cara que criou essa bagaça aqui e ele sabia o que ele estava fazendo. Então ele dividiu a escala de cinza em 10 coluninhas, tá? Não vou ser muito teórico aqui, eu vou falar grosso modo só para você entender. Então Ansel Adams criou isso aqui, tá? E ele separou por zonas, são as zonas disso aqui, que vai da 0 até a 10, tá? E aí o que ele fez? Ele falou, ó, a zona 0 eu vou chamar de zona de preto absoluto, tá? Não sei se está no foco aqui, porque eu travei o foco do celular aqui na TV, então ele está travado, então eu não sei se quando eu chegar perto vai ficar borrado aqui, mas talvez vou torcer para que você consiga ler, tá? Então, pelo Ansel Adams, o preto absoluto seria o número 0 dessa escala. Depois o 1, a zona 1, seria a parte de preto profundo. Aqui é o absoluto. É preto, preto, preto mesmo. Aqui seria o preto profundo. O 2, a zona 2, seria o preto com detalhes, mas sem textura, tá? Tinha alguns detalhes do preto, mas sem a textura. A zona 3 seria os primeiros pretos com textura. Aqui na zona 3 já começava a aparecer um pouquinho de textura. Foi o que esse fotógrafo doidão criou, essa escala. E ela é usada até hoje, viu? Isso aqui é muito interessante, muito importante. Tá? A zona 4 era o cinza escuro. A zona 5 é o tão famoso cinza médio 18%, que é considerada a exposição ideal. Tá? Que é o meio da escala das zonas aqui, tá? É o 5. A zona 6, que é o cinza claro. A zona 7 são os últimos cinzas claros com textura. A zona 8 seria o cinza muito claro, sem textura. Ele já começa a perder a textura. Vai ficando branco, né? Mesma coisa no preto. Aqui perde a textura, no branco também vai perdendo a textura. A zona 9 seria o branco sem textura, tá? Antes do branco puro. E a zona 10 seria o branco puro, tá? Então, os fotômetros da câmera são calibrados para a zona 5. Por que isso tudo aqui? Isso aqui tem alguma importância na nossa vida? Vai fazer alguma diferença no dia a dia do fotógrafo? Talvez não, mas é importante você saber, tá? Que os fotômetros são calibrados para a zona 5. Tá ok? Você está fotografando uma paisagem, você escolheu uma parte da paisagem para deixar a agulha do seu fotômetro no 0 lá. Aquela lá, pelo fotômetro, é a zona 5. Só que se você quiser deixar uma parte mais clara na foto ou mais escura, é só você fechar a abertura do diafragma ou aumentar a abertura abrir a abertura do diafragma, tá? Então, isso daqui depois eu sugiro que você pesquise na internet, você vai encontrar bastante coisa falando sobre isso. Entra lá, tá? O Google ensina bastante coisa pra gente, tá bom? Não dá pra você virar um fotógrafo profissional só pesquisando no Google, vendo vídeo de YouTube. Eu acho bem complicado, mas tem muita coisa que se aprende ali naquele negócio e é bem legal. Tá? Então estuda, dá uma olhadinha ali sobre as zonas do Ansel Adams, que você vai entender melhor do que eu ficar aqui 2 horas falando. Eu até poderia, mas ia ficar um saco essa aula, eu falando de teoria, falando de cada zona dessas, corresponde a um ponto de abertura. Então aqui é o cinza perfeito, cinza médio, aqui eu vou fechar um ponto de abertura, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos de abertura, tá? Isso aqui vale para estúdio fotográfico também. Se você quer transformar um fundo fotográfico num fundo preto puro, se ele tiver igual a 5 pontos de diferença ou mais, ele já vira um fundo preto puro. O meu modelo está
fotometrado aqui no cinza médio, o fotômetro bateu aqui, fui lá com o meu flash meter, bateu. Se eu tiver 5 pontos de diferença do meu modelo para o fundo, eu já tenho um fundo preto puro, tá? 5 pontos. Se eu tiver menos, se eu tiver 2 pontos, aqui, fotografei o meu modelo, fotometrei o meu modelo. Ele deu aqui a abertura de cinza médio. Se eu tenho 2 pontos de diferença do meu modelo pro fundo, eu vou ter um fundo cinza escuro com textura. É interessante, né? Muito legal isso, entendeu? Então, depois eu posso ensinar mais vocês sobre isso aqui. Espera aí que o celular está ficando escuro, acho que está acabando a minha bateria aqui. Tá? Deixa eu... Opa, voltou. Uou. Tá? Travar aqui de novo. Deixa eu ligar aqui a TV, que ela desligou. Você vê, a gente começa a se empolgar aqui, começa a falar, tudo começa a sair do lugar. Então deixa eu ligar a TV de novo. Deixa eu pôr ali travar aqui de novo a exposição. Dar uma clareada no meu rosto. E vamos lá que tô chegando ao final aqui dessa aula bem rápida. Pô, não dá para falar muita coisa também, né? Meia hora de aula aqui, mas eu quero que você espero que você tenha entendido isso, tá? As zonas de Ansel Adams, tá? Médio, cinza médio perfeito, 18%, é o que todo fotômetro lê, é isso. Para cá cada zona que você vai fechando um ponto, você vai escurecendo, tá? Para cá você vai abrindo, você vai clareando. Então, tem que estudar isso aqui, tá? Eu não vou conseguir tirar todas as dúvidas da sua cabeça nessa pequena aula rápida aqui sobre isso. Eu sugiro que você estude, tá bom? Então, para que você saia dessa aula já sabendo alguma coisa, fazer alguma coisa com o que você tem na sua mão, pô, você já vai fazer muita coisa legal, tá? Eu estou aqui com essa câmera, como eu mostro sempre, essa câmera velha de guerra aqui das minhas aulas, ela é muito antiga, tá? Então, se você tiver uma dessas, você já consegue fazer foto legal, tá? Então, de fotometria, é isso, tá? Deixar ali a agulha no zero, mexendo na velocidade, mexendo na abertura do diafragma, ou você pode mexer no ISO também, né? Como eu já falei, eu prefiro trabalhar sempre com ISO baixo, mas você pode também alterar o ISO aqui. Essa câmera não tem, ela só tem um ISO até 1600, ela é muito antiga, tá? As câmeras hoje, elas têm um poder, elas são poderosas, elas seguram o ISO animal até 12.000 para cima, ela consegue segurar. Então, às vezes, se você precisar usar um ISO mais alto com a sua câmera mais top, ela vai segurar o ISO legal, tá? Ela vai segurar bem. No estúdio eu não aconselho, com flash não aconselho ISO alto. Mas ao ar livre, para viagem, para paisagem, beleza? Tranquilo, pode usar o ISO. Pode subir o ISO se você precisar, tá? Não como regra. Agora, então o ISO é uma das coisas que vai alterar a leitura do seu fotômetro. Tá? Se você tem pouca luz, você está fotografando numa sala com pouca luz e você não está conseguindo, na velocidade, na mão, segurar a agulha, colocar a agulha do fotômetro no zero, você vai lá aumentar o ISO. Tá? Você aumentou o ISO, você chegou no zero. Vamos supor que você está fotografando num lugar. Ali naquele lugar está com tão pouca luz que a velocidade não está ficando acima de 30, só abaixo. Aí para segurar na mão é complicadinho, tá? A abertura do diafragma também, você pôs lá na mais aberta e mesmo assim o fotômetro não chegou no zero. Aí sim você sobe o ISO, você vai conseguir deixar o sensor mais sensível à luz e aí talvez você consiga assim que o fotômetro fique no zero, tá bom? O lance fotometria básica é isso, regular aí abertura, diafragma e ISO para chegar ali no zerinho do fotômetro, que é o cinza 18%, é a exposição ideal, tá? Vamos colocar aqui a agulha no zero, só para fechar a aula com a agulha no zero. Aqui, ó. Fechei, ainda tá pouco aqui, ó.
eu teria que abaixar a velocidade, 125 para 3.5, tá? Fechou? É isso? Entendeu? Então, fotometria é isso. Essa fotometria de luz refletida. A luz entra aqui, ela está vendo a cena, a luz que está refletida naquela cena, o fotômetro está lendo ali, está tentando transformar tudo aquilo para cinza médio, você vai lá e clica e a sua exposição vai estar ok. Em muitos casos você não vai seguir o fotômetro, você quer deixar às vezes uma área escura da foto com mais textura, beleza? Você vai lá, ou fecha o diafragma ou abre, segundo aquela escala que eu mostrei, tá? E aí você tem uma exposição correta, mesmo que a agulha do fotômetro fale, não faz com essa fotometria que vai dar errado. Não dá, porque você é o fotógrafo e você escolheu como é que você quer a sua foto. Deixa o fotômetro falar o que ele quiser ali, tá? Mas aí você já vai estar mais avançado, entendendo mais de fotometria, confiante, sabendo que mesmo que o fotômetro não está no zero, você vai conseguir aquela foto legal, tá? Porque você já está manjando mais de fotometria aí, beleza? Então, chega de falar, estou falando muito, então eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê no próximo Luz Insana, tá ok, pessoal? Beijo para todos vocês e até a próxima. Arra!